Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Lucília Machado, sou consteladora familiar e hipnoterapeuta e gostaria de falar um assunto hoje. Normalmente eu venho com um script, né? Uns lembretinhos, mas hoje eu decidi falar só com o meu coração. Mas eu não quero falar de forma triste, eu quero falar de forma alegre, porque esse vídeo é inteiramente, com a intenção de quem assista e que esteja passando por essa situação, entenda que pode ser, assim, a melhor coisa que aconteceu na sua vida, ok? O assunto de hoje que eu queria falar é sobre a traição. Mas eu não quero falar sobre traição em geral, só quero falar traição marido e mulher, homem e mulher. E vou falar do que eu sei, mulher. Eu não sei muito bem o sentimento masculino, embora eu ache que a traição, a dor é a mesma, independente com quem seja. Para mim, essa traição, eu digo que é a morte do ego. Mas pensando melhor, eu acho que é o renascimento do seu ego. É a morte, talvez, de um ego doente, talvez não, com certeza, de um ego doente, de uma pessoa doente, renascendo, que tem a oportunidade de renascer para uma coisa inteira, leve, feliz. Quando a gente descobre a traição, é uma dor assim que a gente, por mais que a gente espere, a gente não sabe o tamanho que é. Às vezes não é nem pela pessoa, depois racionalmente você pensando, né? Eu digo uma frase que é muito interessante, que eu gosto muito, é que assim, a pessoa tinha todos os motivos para me trair, mas não tinha o direito de trair. Porque é uma forma, embora você se reconstrua, mas assim, não dá para dizer que não existe. Existe, é forte, né? Ali você vê todo o que você passando assim, mas normalmente quando você consegue abrir os olhos depois, porque é tudo depois, tem um período de luto, e respeita esse período de luto, precisa, tá? É uma morte mesmo, então precisa respeitar esse período de luto. Respeita esse período de luto. E esse período de luto, ele é cruel, porque muitas vezes você coloca os seus filhos e você precisa daquele apoio, você não tem força para aquilo. E aí gera um ódio que você nem sabia que você tinha e você não vê nada, né? Você não vê nada. Eu conheço pessoas que depois de um ano que houve a traição, elas simplesmente morreram com um câncer violentíssimo. De tamanho foi o ódio. Então, assim, é válido ter a sua, a sua revolta, né? Mas dê um tempo pra ela. Dê um tempo, sabe? Pra isso, esse período e acabou. Se agarre em quem precisar se agarrar, sabe? É muito importante, as amigas são muito importantes, muito importante. Nesse período de luto, realmente você precisa se dar ao direito. Se você sair muito mais forte, negando tudo, eu acho que é um pouco pior. Pode demorar essa dor enraizar um pouco mais. Quando eu me vi passando por isso, eu vejo que eu já estava destruída. Eu tinha me destruído. Eu não sei, a gente fica muito tempo olhando para as nossas dores, olhando para o nosso passado, carregando dores de mãe, repetindo histórias, e a gente vai se destruindo. Então você já engorda, você não penteia mais cabelo, você vive no hospital. E aí, aquela pessoa que está do seu lado viva, precisa de outra pessoa viva, né? E aí a minha professora é Emília Santana. Bem rigorosamente, ela um dia olhou assim e falou pra mim mesmo. Acho que ela nem sabia o que eu tava passando ali, mas ela falou pra mim. Só existe uma traição quando a mulher não tá no relacionamento. E é verdade. Normalmente essa mulher tá acusando lá uma mãe, acusando um pai, sendo vítima de todos os lados,
num negócio já destruído, ela tá toda destruída. E aí vem esse fato, né, que é a morte desse ego, né, e aí é o vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser. Só que depois que passa, é maravilhoso. Depois que você entende, que você olha para toda aquela situação que você passou, o tanto que você cresceu, as coisas que você foi jogada a fazer, que você nem sabia que tinha competência para fazer, é um renascimento. E aí o seu ego renasce muito firme, muito forte, muito valoroso. E aí você consegue então olhar para aquela pessoa com muita gratidão. E aí até com muito carinho, com muito amor, sabe? Principalmente se você tem filhos. Olha que coisa linda que ele deixou para vocês, né? E aí você consegue realmente falar muito obrigada. Se não fosse isso, eu estaria lá, ó, enorme, descabelada, falida, doente, né? Então, eu tinha artrose. Eu tava com uma artrose que doía de eu pisar no chão. Eu não conseguia, cada passo que eu dava era como se eu tivesse agulhas enfiadas no meu pé. E aí já tava passando para as mãos. E hoje eu não tenho nada, né? Eu tenho muita alegria e muita gratidão pela situação que passou realmente. Passou, tinha que passar por aquilo. Então, quando você se vê nisso, quando a gente vê, putz, olha o que aquele filho da mãe me fez. Cara, foi demais o que ele fez. Mas que bom que ele fez. Olha, imagina, tenta te sair daí agora. E isso era um exercício que eu graças a Deus tenho, eu sempre tive. Eu sempre consegui imaginar um futuro brilhante. Eu tava ali chorando. Ai, mas você imagina como é que vai ser quando tiver passado. Então, assim, se imagine daqui a 5 anos. São 5 anos o prazo que eu me dei. Então, voltei a estudar, descobri esse mundo maravilhoso da hipnose, da constelação. Sou terapeuta, me proponho a cuidar de famílias, a olhar essas famílias e abraçar essas mulheres com o carinho que elas precisam mesmo naquele momento. E abraçar e dar um tapa. Pá! Vai pra frente agora. Não é coitadinha, sabe? Não é coitadinha. A gente depois, quando a gente sai da raiva, a gente consegue, meu Deus do céu, olha o que eu fazia, meu Deus, olha o que eu fiz, olha como eu fazia, olha o que eu falava. E aí você consegue entender claramente, nossa, eu entreguei ele de bandeja para outra pessoa. Mas tá tudo certo, entendeu? Veja você renascendo, se imagine, e por mais incrível que pareça, você vai renascer maravilhosamente bem. Porque você vai ver que era preciso tudo isso. Que não foi ele quem te destruiu. Não foi essa situação que te destruiu. Você já estava destruída. E realmente, se a pessoa está inteira no relacionamento, o outro não tem necessidade de procurar fora. Entendeu? E mesmo, mas ele faz com 10. Então, aí é realmente um problema dele. E aí que bom que você se viu livre disso. Entendeu? Que bom que você não precisa mais disso para ser feliz. E aí você vê que você pode ser feliz, que a felicidade começa aqui, ó. Não é ele que te traz felicidade, é você. E não é trazer, é fazer. Felicidade a gente faz todo dia. Todo dia a gente acorda e fala, hoje eu vou fazer um pouco mais de felicidade na minha vida. Porque eu só cuido da minha vida. Até os filhos, você cuida dos filhos até um ponto. Depois você já tem que cuidar da sua vida. Então, eu digo hoje que a traição é um mal necessário muitas vezes, sabe? Porque se você não tá olhando para nada do que tá acontecendo em volta de você, aí vem essa traição, porque aí ela mata.
sabe? Ela mata. Ela mata esse ego rancoroso de achar que você é melhor do que todo mundo e que esse homem vai aguentar você de qualquer jeito. Entendeu? Só porque assinou um papel, ou às vezes porque não assinou, porque tem filho. E não vai. Entendeu? Não vai. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem que estar bem com a gente mesmo primeiro, para depois poder estar bem com o outro. Senão o outro vai embora. Ele não tem obrigação. Entendeu? E é muito rico conseguir olhar hoje essas histórias e ver claramente aonde foi que eu errei, o que foi que eu precisei. E que bom que eu tive a oportunidade de sair disso, né? Eu consegui realizar coisas que eu não conseguia antes, e principalmente eu consegui olhar para as minhas dores. Porque quando vem aquilo, você fala assim, gente, mas por que tá doendo tanto? Por que dói tanto? Mas dói, sabe? É orgulho ferido, é a coisa de querer ser superior, de querer ser única. Porque é única, sabe? É a coisa da gente sair e voltar mesmo para a humildade. Vamos ser humilde, aceitar essa dor, aceitar que aconteceu. E assim, tem outro ponto. É muito importante nessa hora a gente tá muito focada e olhar as nossas crenças para tomar as atitudes certas. Porque eu vejo muitas pessoas que separam porque não podem ficar com aquela crença de que foi traído, sabe? Mas eu não posso. Cara, é crença sua ou é crença dos outros? Entende? Então, assim, no ponto que você coloca assim, nossa, mas olha o que eu fiz. Olha como foi. Entende? Na constelação familiar, a gente comenta muito do equilíbrio nas relações, entre o dar e o receber. Então, assim, olha o quanto que eu dou, não dava nada. E o que eu queria receber? Então, assim, vou dar um pouquinho, esperar um pouquinho, dar um pouquinho, esperar um pouquinho. E se você estiver achando que essa crença de trair não dá, eu vou embora, largou, separou, não é sua, retome, dê uma chance, faz parte, com equilíbrio. Então, assim, tem o equilíbrio também. Ele fez uma coisa que te doeu muito, equilibre de alguma forma. Alguma dor ele precisa passar menor do que essa dor que ele te causou. E acabou, esquece o assunto. Então, alguma coisinha, não digo que você vai atrair ele também, senão começa o equilíbrio ruim. Você faz, eu faço, você faz, eu faço. Não. Olha, eu entendi o que eu fiz também, qual é a parte que eu tenho em todo esse processo. Mas a partir de agora vai ter essa dor, vai ter isso aqui, pequenininho, dá um castiguinho lá e esquece essa história, recomeça. Sempre existe a possibilidade de um novo recomeço, basta querer, mas olhando para suas dores agora, entendendo, eu também errei, não foi só ele. Senão você retoma esse relacionamento e daqui 3, 4 anos ele já miou de novo, já acabou de novo, porque vocês estão vibrando na vingança, na raiva, na cobrança. Entendeu? Então são os dois lados. Aceita e vive e vai pra frente. Ou não aceita e vive e vai pra frente do mesmo jeito. Mas sempre o quê? Honrando aquela pessoa, aceitando. Ele é pai dos seus filhos, sim. Ele tem a história dele também para olhar, muito forte às vezes. E tá tudo certo, tá tudo certo. E para começar um outro relacionamento, essa pessoa precisa estar incluída. Ele não pode ser excluído. Ele pertence. Ele é seu primeiro, seu segundo, ele sempre vai ser. E essa situação precisa estar muito bem resolvida, senão esse ou segundo relacionamento seu também, ou terceiro, também vai ter problemas. Então, assim, fechando ciclos, né? Com aceitação e com gratidão. Olha, muito obrigada. Através de você eu fiquei com tudo isso, de aprendizado, de filhos, né? Lembrando realmente a parte boa que essa pessoa deixou para você.
E a ruim, como foi interessante aprender e deixar de lado. E agora que você incluiu tudo e todos, aí você está livre para um outro relacionamento. Muito feliz, que eu tenho certeza. Entendeu? Então, assim, a traição dói, mas ela é um remédio. Um remédio bem amargo, que você toma, tem que desce, mas que faz toda a diferença depois que você passa por ele. Até o olhar sobre a traição para mim mudou. Eu antes tinha um negócio, nossa, quando eu falava traição me dava até uma dor no estômago. E passou. E hoje eu consigo olhar, né, estar junto com as pessoas que traem, que foram traídas, olhando para eles assim, nossa, para cada um assim, o que você vai aprender com isso, né? O que será que essa pessoa tem para entender, para olhar? E que bom que eu posso estar junto. Pode ser um olhar diferente do meu, né? Mas se você está passando por isso agora, ou se você tem uma amiga que esteja passando, manda esse meu depoimento para ela, porque é a história de uma pessoa que é totalmente grata pela traição. Nunca, jamais imaginei na vida que eu fosse falar isso. É de tanta coisa que eu tinha com isso. Mas eu venho de uma história de que minha mãe falou isso a vida inteira e eu tinha muito isso na minha vida como se fosse meu. E eu puxei isso pra mim. Era a história que eu conhecia, né? Então, se você também fica a dica, se você conhece histórias assim, se é da sua mãe, fala, mãe, permita que eu faça a minha história diferente. Essa é a sua história. A minha vai ser uma história de muito amor, de muito companheirismo, muita compreensão, até o ponto que deu, porque nada é eterno, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem bem e até mais.